Olá, meus caros e minhas caras. Bem-vindos a mais um podcast Interpartes, o podcast do Unisalesiano que trata a respeito de educação, fala de negócios e também de assuntos que normalmente não se fala na faculdade. Estamos aqui para mais um podcast, hoje com uma convidada ilustre, e teremos o prazer para falar sobre o tema empreendedorismo nos negócios. Meu nome é Daniel Balilha Silveira, vou conduzir esse podcast com todos vocês e vamos ter a imensa satisfação de receber aqui a minha querida amiga, professora Emiliana Teixeira Faganello. Olha o currículo da professora, hein? Ela possui graduação em administração pela Universidade Estadual de Londrina, curso de Business Masters pela St. Giles International em Brighton, pelo Reino Unido. Tem especialização em gerência contábil, financeira e auditoria pelo Unisalesiano, olha só, pelo Unisalesiano aqui em Araçatuba. Tem mestrado em gestão empresarial pela Universidade Autônoma de Assunção. É participante, membro do Grupo Internacional de Estudos GSE em Brisbane, na Austrália. E ostenta também o título de mestre em administração pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atua na academia como professora de administração nas áreas de gestão de negócios estratégicos, gestão de pessoas e gestão financeira desde o ano de 2001. E é professora convidada da pós-graduação em gestão organizacional e recursos humanos da Universidade Federal de São Carlos. É diretora da CETEC Lins desde 2019. É diretora administrativa e financeira da Fundação Paulista de Tecnologia e Educação desde 2022. Além disso, ela desenvolve projetos e consultorias em organizações de diversos setores econômicos desde o ano de 2003. Uma vasta experiência e só tenho a agradecer aqui à professora Emiliana por vir nesse podcast, compartilhar de seus ensinamentos aqui e trazer para a gente muita informação. Eu que agradeço, olá a todos, eu que agradeço, professor, pelo convite, pela belíssima recepção aqui e pela apresentação que fico até com vergonha. Imagina, não é tudo isso, não. E eu tive que cortar, hein? Olha só. Mas aí você contando assim, parece que eu sou muito velha, professor. Você alongou muito. É experiência, rápida experiência. Mas obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quando o professor Barilli me convidou, quando ele falou o assunto empreendedorismo e negócios, eu falei, não tem nem como eu falar não, claro, o que eu mais gosto. Mas não teria outra pessoa para poder chamar. É uma coisa muito importante, eu acho que na vida das pessoas como um todo, e é uma contribuição aí que eu fico satisfeita de estar aqui para acrescentar algo que seja possível para todos que estiverem ouvindo. Claro. Olha só, e o tema de empreendedorismo hoje é um tema bastante comentado. Não existe uma rede social mais avolumada que não vai tratar a respeito de empreendedorismo, falar de negócios, falar dessas estratégias, né, que hoje se popularizaram muito. Uhum. Empreendedorismo já foi tratado e é tratado nas universidades há muitos anos já com uma ampla profundidade já, é uma ciência, né, que se desenvolve a partir disso. Mas talvez as pessoas que nos assistem possam ter alguma dificuldade com o termo. Sim. Porque muito se fala, mas pouco se explica. Então, eu queria começar por aqui, né? O que é esse tal do empreendedorismo, Emiliana? Como é que a gente identifica um comportamento empreendedor? Ótima pergunta, professor. O empreendedorismo, ele é um termo realmente que caiu no senso comum, mas, de certa maneira, é um tanto quanto genérico. As pessoas sabem mais ou menos o que é ser empreendedor, né? A pessoa, geralmente, ela linka o termo empreendedorismo com o ato de você ter o seu próprio negócio, de você abrir
o seu próprio negócio. Isso foi trabalhado muito fortemente nas décadas de 80, 90. A partir do novo milênio, a gente começou a entender que o comportamento empreendedor, ele também é importante existir para aquele que trabalha dentro de uma empresa, ou que está dentro de um órgão público, ou que está dentro do seu próprio escritório, Certo. trabalhando ele mais uma pessoa, ou ele mais 3 pessoas. Então, o empreendedorismo, ele não é só ligado a uma grande empresa, ou a um comércio, ou a um grande varejo, ou um médio varejo. E não é só o ato de você ir lá e abrir um próprio negócio, mas o comportamento empreendedor, ele é aquele comportamento em que, já falando um pouco das habilidades, das características, né, do empreendedor, é aquela pessoa que tem a coragem de empreender, de acreditar, né, e desenvolver um projeto, um plano ou um negócio próprio. Então, o empreendedorismo, ele não pode estar aprisionado somente no ato de você abrir um novo negócio. O empreendedorismo, ele é um comportamento. E hoje, eu falo porque, dentre as empresas que eu dou consultoria, eu tenho empresas que têm 2.000, 2.500 funcionários, e o que a gente mais procura são pessoas para trabalhar conosco que tenham um comportamento empreendedor. Sim. Por quê? Porque quem tem comportamento empreendedor, ele tem uma proatividade, ele tem uma predisposição para aprender o novo, para buscar o crescimento, para buscar metas. Ou seja, é aquele perfil que é essencial para um vencedor. Então, uma empresa que quer ter pessoas vencedoras, ela quer pessoas empreendedoras. E aquela pessoa que tem essa vontade grande de empreender, busca por isso, monta seu pequeno negócio, ou herda um pequeno negócio, ou monta o médico que monta seu consultório, o advogado que monta seu escritório, eles estão empreendendo. Então, claro que a habilidade maior ali, o core business, que a gente fala, que é o coração do negócio, é o direito, por exemplo, para o advogado. Entretanto, ele vai ter que desenvolver habilidades ali de empreendedor, para ele poder levar o seu escritório, a sua clínica, o seu comércio para um grande sucesso, né? É isso daí. Eu acho que em resumo é isso. E olha só que interessante, né? Eu já ia até encaminhar algumas questões nessa linha, porque muito se diz que é uma dificuldade das universidades a universidade não fala disso, a universidade não trata disso. E eu sempre discuto que, olha, talvez esse não seja nenhum muito papel da universidade dentro de um curso tradicional, vou pegar a minha área que é do direito, de repente colocar lá disciplinas que são ligadas ao empreendedorismo, né? Porque a grande função da universidade é de formar o indivíduo dentro daquela ciência. Uhum. Mas, inevitavelmente, quando alguém se forma, por exemplo, na área do direito, pode ser na psicologia, pode ser na medicina, ele precisa, e caso ele queira montar um negócio, não queira o concurso público, não queira ir para outro setor, né? Ele precisa ter um comportamento empreendedor. Né? Exatamente. Então, ele precisa desenvolver essas habilidades que ele não aprendeu. Né? Então, eu queria trabalhar um pouco isso. Quais seriam algumas habilidades, sei que são muitas, né? Qual que você destacaria as mais importantes? Essa pergunta é fundamental acho que para o objetivo aqui do nosso podcast. Quando a gente fala de um perfil de gestão, né, de empreendedor, de gestão, algumas coisas são essenciais em qualquer tamanho de negócio, em qualquer área de negócio, que são gestão de pessoas, a capacidade de planejamento. Né? Quando a gente fala planejamento, você não precisa, dependendo do tamanho do seu negócio, da complexidade, você não precisa usar ferramentas super complexas, mas a habilidade de você ter um planejamento estratégico, um plano de ação é muito importante para qualquer tamanho de negócio, né? E conseguir fazer com que esse plano saia do campo ideológico, ali, né? E passe para o campo de implantar, isso é uma habilidade importantíssima. Então, a habilidade de gerir pessoas, de lidar com pessoas, né? A habilidade de planejar,
E quando você fala do planejamento, você já lembra ali do ciclo que a gente chama em administração do ciclo PDCA, né? O que é o PDCA? A gente sempre fala que é um ciclo, então vamos rodar um PDCA, a gente usa muito esse termo. PDCA. E o PDCA, ele significa o planejar, né, desenvolver, o controlar e o agir. Então, e ele se retroalimenta. E se eu fosse falar de funções de gestão ou funções de um empreendedor que ele precisaria investir para ele se tornar apto a ser bom naquilo, seria exatamente esse ciclo, né? Você ter a habilidade de fazer um planejamento, né? De desenvolver, planejar, desenvolver PD, controlar e agir. Exato. Então, você tem que ter. Você não pode. Não adianta só planejar. Se você só fizer o P, você deixa lá no papel. Você vai deixar lá e você vai ser sempre um idealista sonhador. Se você faz só o P, não adianta. Se você fizer o P e desenvolver, o que é desenvolver? É falar como eu vou fazer o que eu planejei. Né? Então, aí você vai organizar. O que eu preciso? Eu preciso de tantas pessoas, eu preciso de tanto de capital. Exato, eu preciso investir em marketing. E aí, o PDCA, quando você consegue rodar o PDCA, você, na verdade, você começa a montar o seu business plan, que a gente fala que é o plano de negócios. Né? Emiliana, mas precisa fazer plano de negócios se a minha empresa é um escritório, uma consultoria? Eu penso que sim. Eu sempre falo, professor, claro, que é mais barato e mais efetivo você gastar tempo escrevendo do que você fazer errado e depois ter que corrigir. Porque toda vez que você executa, você está empreendendo dinheiro. E quando você está ainda no campo do planejamento, do P, você só está gastando seu tempo e lápis. Né? Então, é muito importante. E o planejamento economiza o tempo depois, né? Depois, com certeza. Porque ele erra menos. Exatamente. A assertividade ali é o objetivo. Então, quando você planeja, você desenvolve, que o D é a hora que você organiza, né, as coisas para que elas aconteçam bem. Aí o controlar quais ferramentas você vai ter, como você vai controlar aquilo. Eu sei que eu tenho que ter um capital de giro, ou seja, um dinheiro ali para começar um negócio. Como que eu vou controlar esse dinheiro? Como que eu vou aplicar isso? Né? Eu sei que eu tenho que contratar 3 pessoas. Quais são as qualificações que essas pessoas têm? Como que eu vou controlar essas pessoas? Como que eu vou liderar essas pessoas? Então, na verdade, tudo que você rodar o PDCA, você vai estar fazendo o mínimo e o essencial, que, na verdade, não adianta florear muito. Só para você ter uma ideia, professor, o PDCA, ele data da década de 60, ele foi criado pelo Deming. 60 eu estou até colocando muito para frente. Na verdade, foi início ali, bem início, entre final de 50 e começo de 60, no pós-guerra, né? Muitos americanos começaram a desenvolver ferramentas de gestão, porque os Estados Unidos aí assumiram um papel de reorganização ali de vários países, né? Como o Japão, por exemplo, e o Deming, junto com vários outros consultores e administradores, foram dos Estados Unidos para o Japão para aplicar novas ferramentas. E o PDCA foi uma das primeiras ferramentas. Olha então, só. E até hoje... quase 80 anos. E até hoje usa-se o mesmo PDCA. Então, quando a gente fala assim, de habilidades essenciais para o empreendedor, para o gestor, eu diria que são essas, né? Você saber planejar, você saber desenvolver, que está incutido aí nesse D, toda a parte de organização, saber controlar, procurar ferramentas e controlar, gente, não é ficar controlando só na câmera, tá? Colocar ali um BBB lá, né? Um Big Brother e falar, não, esse é meu controle. Não, o financeiro o controle importante, né? É você ter relatórios, geralmente, ou indicadores. Eu gosto muito de trabalhar com indicadores simples, sabe? Indicador assim, por exemplo, você tem um negócio, faturamento, custo por cliente, percentual investido em marketing, taxa de conversão do marketing, coisas assim que não são super complexas, mas que te dão um direcionamento se você está acertando, se você está errando. Perfeito. E aonde você precisa melhorar. É por isso que depois do C, do controle, vem o ACT, que aí você faz as ações corretivas para você voltar a planejar.
Então, E por é isso que é um cíclico, um cíclico. ciclo, claro. Você fica o tempo todo rodando PDCAs dentro do seu negócio. Independentemente do tamanho, né? Porque considerando de que essa sempre é uma revisão constante, um Sim, pequeno negócio que vai se estruturar, como por exemplo um escritório de contabilidade, desde um negócio grande, ele está fazendo esse sistema, exatamente, né? professor. E o PDCA, gente, não é brasileiro, tá? Isso, em qualquer lugar que você falar sobre essa temática, as pessoas entendem, Uhum. né? As pessoas entendem. É uma ferramenta que é utilizada no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e não inventaram ainda nada muito melhor do que isso, né? Então, em gestão, quando a gente fala de gestão essencial, é por esse caminho que eu indicaria aí. Pois é, e eu me fiquei pensando aqui duas coisas, né? Primeiro, a gestão está muito relacionada com liderança, porque todos esses verbos aí que foram tratados estão relacionados a uma capacidade de organizar ideias, organizar um planejamento, muitas das vezes conduzir recursos e, sem dúvida alguma, conduzir pessoas. Então, empreendedorismo e liderança são dois temas que se aproximam muito, né? Eu E diria até que se eu vou sim. só até engatar o segundo, que aí já fica, a gente consegue explorar dois pontos, porque muitas das pessoas dizem assim: eu nunca terei capacidade de empreender porque eu não tenho essa liderança nata, né? Aí viria uma pergunta: será que também existe esse empreendedorismo mesmo para a pessoa que é um CLT, ele é um empregado? Está muito ligado à questão do comportamento empreendedor? São duas coisas, né, Sim. que a gente está Ó, trabalhando. a primeira parte da pergunta, é muito boa a sua pergunta, é porque realmente eu acho que é a dúvida de muita gente, muitas pessoas, né? Como você me apresentou aí, eu tive a oportunidade de dar muita aula, né? E para diferentes públicos, assim como você, né, professor? E aí, então a gente vê muito isso. Ah, eu sou muito tímido, eu não. Eu não consigo que as pessoas entendam o que eu quero fazer. E aí muita gente fala assim: ai, eu não tenho o dom de ser líder. E eu, É, em todos os meus estudos e também na prática, né? Hoje eu acho que eu fico até com vergonha de contar, mas eu acho que eu fiz 25 anos de carreira, é bastante tempo. Então, começou com muito 10. nova, muito. E aí, nesses 25 anos aí, eu consegui ter a certeza que a liderança ela não é um dom, tá? E assim como o empreendedorismo não é um dom, não é assim, olha, o fulaninho lá nasceu com uma estrela na testa e ele vai ser um grande empreendedor. É claro que tem algumas pessoas que têm maior facilidade, por exemplo, de comunicação, que é um ponto importante para o empreendedor. Mas a gente hoje, se você estudar aí, eu gosto muito de ler biografias e livros que contam casos, né, de empresas reais, pessoas Uhum. reais, e aí a gente consegue avaliar isso. Tem muitos líderes que são muito, muito quietos, que falam pouquíssimo e são grandes líderes, tá? Então, eu diria, primeiro, que o empreendedorismo e a liderança, eles estão convergentes, tá? Quem consegue desenvolver a capacidade de liderar, ou às vezes tem pessoas que genuinamente elas atraem as pessoas. Isso. Isso é impressionante. É um imã, né? Tem um estudo que foi feito em Chicago, que quando ainda não se entendia muito sobre a capacidade do líder de influenciar as pessoas, né? Isso aí aconteceu em Hawthorne, lá em Chicago. Hawthorne era um bairro de Chicago e tinha uma... Isso foi, acho que na década de 40, por aí. Foi antes da guerra, um pouquinho antes, talvez. Na década de 30, 40. E aí, lá em Hawthorne, eles... Era uma indústria de componentes elétricos para montar lâmpadas e... uns estudiosos, eles queriam provar que o meio ambiente influenciava
a produtividade e o comportamento das pessoas. Sim. Então, aí eles fizeram uma coisa muito curiosa. Primeiro, eles entraram na fábrica, entraram no escritório envidraçado e com jalecos brancos e ficaram observando. E aí eles queriam provar que eles iriam diminuindo a luz do ambiente e o calor do ambiente, as pessoas iam produzir menos. Né? E aumentando a ventilação e aumentando a luz, eles iriam produzir mais. E eles foram surpresos. Por quê? Porque mesmo não sendo um líder nominal, ou seja, não era supervisor, não era gerente, não era ninguém, era uma pessoa que tinha capacidade de influenciar as outras pessoas, que estava no meio da produção, falou, olha, pessoal, eu acho que aquele pessoal ali de branco, de jaleco e tal, eles estão aqui para ver se a gente está trabalhando certo. E quem não estiver trabalhando certo, acho que eles vão... facão, né? Vou mandar embora. E aí, o que eles fizeram? Esse líder nato, ele conseguiu convencer as pessoas de darem o máximo de si. E o mais impressionante é que os cientistas foram baixando a luz, deixando o lugar mais abafado, e eles produziram mais e mais e mais. Acabou com a teoria. Acabou com a teoria deles. Mas aí a gente nasce com outra teoria, que é a teoria de você conseguir influenciar as pessoas. E muitas vezes você não tem o cargo de ser uma pessoa líder, mas se você tem a capacidade de mostrar às pessoas para onde que elas estão indo, por que elas estão indo, aonde que a gente quer chegar, você converge as pessoas para os objetivos, e aí você consegue exercer uma liderança. E para isso, não necessariamente você precisa ser uma pessoa super falante ou super extrovertida, que as pessoas acham que necessariamente o líder precisa ser. A não ser que seja um líder de uma transmissão de rádio e TV, de um programa de apresentação, não necessariamente o líder precisa ter essas características. Ele precisa, principalmente, conseguir fazer com que as pessoas acreditem nele. Né? Uhum. Então, eu acho que e isso dá para você construir. É o mais legal, por isso que eu falo, se você quer ser líder, se você quer ser empreendedor, você consegue aprender, você consegue treinar. Você consegue, não é um dom, né? Não é um dom, né? Então, é uma coisa que você técnica. Treina. Exato. Você treina e você busca e você estuda e você executa e você consegue fazer isso desde dentro da sua própria casa, né? Você pode tentar, aproveitando aí, vamos supor, né? Estamos começando um ano novo, vamos supor, vamos fazer o planejamento da nossa casa, pessoal? Vamos juntar todo mundo aqui? Quais são nossos objetivos? Isso é um comportamento de líder, né? Para onde que a gente, o que nós queremos fazer o ano que vem? Ou você mesmo, né? Você está começando a sua carreira. Olha, o que eu quero pro ano 1, pro ano 2, pro ano 3? Quais são as minhas principais conquistas? E aí, eu sempre gosto de lembrar, professor, que é importante que a gente não queira só coisas materiais, porque às vezes isso é muito te leva num vazio, né? As coisas materiais são importantes, então eu gosto sempre, eu pelo menos pessoalmente coloco metas tangíveis, né, que a gente fala, que são, eu quero trocar um carro, eu quero comprar, fazer um investimento, ou comprar um apartamento, ou reformar uma casa. Mas eu acho muito importante você também ter projeções para a sua saúde, para o seu estudo, para o seu intelecto, para a sua qualidade de vida. Então, eu acho que tudo isso compõe aí um planejamento. E quando você começa a fazer isso desde dentro da sua casa, já é um treinamento para você fazer isso no seu escritório, aonde você trabalha, vamos supor que você ainda está na faculdade, no seu grupo de amigos. Isso é muito importante, porque uma pessoa que vai treinando, daqui a pouquinho, ela começa a ter muita certeza daquilo que ela quer, daquilo que envolve outras pessoas, e ela necessariamente torna-se uma pessoa que influencia. E, portanto, ela nasce um líder. Pois é. Então isso. Que bela... nasce um líder. Bela construção, né? Claro, então eu acho comparação. que é isso. Tem algumas pessoas, claro, que tem mais desenvoltura. Você fala assim, nossa, aquela pessoa ali, desde pequenininha, ela já consegue reunir as pessoas, ela consegue que as pessoas fiquem em torno dela. Né? Magnéticas, né? Mas, assim, eu vejo que se você não tem isso
desde pequeno. Tem gente que fala que é até coisa de signo, professor. Já pensou? Olha, só quem nasceu no signo tal vai conseguir ser líder. Pois é. Aí é um fiasco, se alguém quiser que o filho seja um líder, aí tem já tem que contar 9 meses ali, ó, mais ou menos. Se você for vendo as histórias dos grandes líderes da história, né? Isso eu falo não só de líderes de empresas, mas líderes da história mesmo, são os grandes inventores, os grandes conquistadores, etc. Você vê que cada um é de um signo, então aí você tem certeza que não é o signo. Ótimo. Então é isso. Acho que eu consegui mais ou menos responder a pergunta, né, professor? Perfeito. Até além, né? Até além. E, inclusive, a turma que está assistindo aí, eu já peço a vocês, né? Se vocês estiverem curtindo esse podcast, vão lá, dá o seu like, siga o nosso canal e fique aqui sempre, porque nós temos podcast sempre com bom conteúdo e que traz muita informação para todos aqueles que nos acompanham. Você tratou, Emiliano, de um tema que passou, né? Um tema que está relacionado às pessoas. Empreendedorismo e gestão de pessoas. Eu converso com muitos empreendedores, a minha área é o direito empresarial, então percebo que uma das dores principais dos empreendedores é a gestão de pessoas. Então, no começo levantar capital, depois como é que faz marketing, depois como é que eu alavanco o meu negócio, enfim, outras questões surgem. Mas chega na gestão de pessoas, todo mundo diz, olha, esse é o meu maior problema. É um gargalo. Pode ser uma empresa grande, pode ser uma empresa pequena. E aí, como que o empreendedor lida com isso? Existem ferramentas importantes, às vezes até algumas dicas de livros que podem ajudar ao empreendedor a entender como bem selecionar, como bem conduzir os seus liderados, né? Teria algum encaminhamento para nos aclarar aqui? Claro. Professor, olha, professor e audiência, né? Bem... Eu acho que esse assunto, eu sempre falo assim, meus alunos, né? Eles tinham muito medo, porque eu gosto muito da área de finanças. Uhum. E o pessoal, os alunos, eles morriam de medo. Ai, finanças, tem que saber cálculo, tem que saber isso. E eu sempre falava assim, gente, vocês não sabem de nada. O difícil mesmo é gerir pessoas, porque a matemática financeira, a matemática de investimento... É exata, né? Ela é exata. Você faz, o resultado é aquele. Tem receita. Uhum. Agora, quando você fala de gestão de pessoas, não tem muitas receitas prontas, né? Agora, se eu pudesse dar uma dica, comece pela cultura da sua empresa. Hoje é muito difícil você já trazer profissionais prontos do mercado exatamente do jeito que você sonhou. Então, mesmo porque uma empresa, a partir de 2 pessoas, você já está juntando no mesmo ambiente para conviverem ali 8 horas ou até mais por dia, que são de casas diferentes, criações diferentes, formações diferentes, às vezes de estado diferente, às vezes de país diferente. Então, claro. E aí eu sempre pergunto assim, né? Você tem irmão, professor? Irmã? Tem. Você já brigou com eles alguma vez na vida ou nunca? Sim, já, mas eu estava com a razão. Você tá... então, claro. Mas assim, imagina, se a gente... Eu tenho 3 irmãs, tá? Por exemplo, eu com as minhas irmãs, nós somos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, com a mesma religião, na mesma casa, muitas vezes dormindo juntas, comendo a mesma coisa, estudando muitas vezes na mesma faculdade, e a gente briga. Imagina quando você coloca pessoas de diversidades, assim, enormes para conviver numa mesma empresa. Então, isso é uma complexidade grande. Tem aquela outra questão que a gente tem discutido muito, tem muito conteúdo, inclusive, na internet, e tem livros também, que é das fases, né? Tem a fase dos baby boomers, da geração X, da geração millennium, da geração Z, e aí a gente vai vendo que cada geração vai tendo uma característica diferente. E hoje, a gente... o público mais... recente, né, que está se disponibilizando no mercado de trabalho, que é o da geração Z, ele não tem mais
o trabalho, muitas vezes, como centro da sua vida. E o baby boomer era extremamente... E não é só a grana, né? Que está no centro. Não é só a grana. Para trabalhar para ganhar dinheiro. Então, isso é uma outra dica. Então, primeira dica, cultura da sua empresa. Então, tem muitos livros na área de cultura organizacional. Eu gosto muito, tanto de livros quanto de filmes, que contam histórias reais, como eu disse. Então, eu vou falar uns 2 aqui, e aí depois, no transcorrer, se tiver oportunidade, a gente fala de outros. Mas eu gosto muito do filme, que é... Eu vou até olhar aqui, que eu anotei, porque às vezes você fala o nome errado, a pessoa não acha, né, professor? Tem um filme que eu amo, que é o do Walt Disney, ele chama Walt Antes do Mickey. Que ele tem no Prime. Ele conta a história do Walt Disney, é uma história de perseverança, de luta, de busca. Eu acho bem interessante, mostra um pouquinho disso, né? Como que é as relações com as pessoas, como que é difícil você começar um negócio. E de acreditar na sua ideia, né? Acreditar na sua ideia e saber que todo mundo muitas dizia vezes... não, E que muitas vezes a sua ideia vai dar errado e você vai ter que ir de novo, e você vai ter que ir de novo, e assim por diante. Né? Tem um outro filme que também é bem popular, e que é do McDonald's, que chama Fome de Poder. Maravilhoso. Assisti é muito legal. Poucos dias. Eu trouxe um outro aqui que eu assisti mais recente, que é o Air, que conta da Nike, que conta também, é bem interessante, quando o Jordan... É W-E? Não, Air de ar. Isso, A-I-R, né, que conta aí a história por trás da logo, né, da Nike, que na verdade conta a história do Jordan, e quando que a Nike virou a Nike. Na verdade, era uma empresa menor, bem pequena. É bem interessante. Ele tem na Prime, na Amazon. Sim. E tem livros diversos, né, que eu gosto bastante de ler, às vezes eu até releio. Tem um livro que é de um brasileiro, um livro fininho, facinho, gostoso de ler, e os capítulos cada capítulo ele conta um caso de uma empresa, tanto brasileiras quanto internacionais. E ele conta assim, histórias de grandes marcas, como que elas começaram, e pequenas marcas também. E conta todos os desafios, e muitas vezes o desafio está em pessoas. E ali ele conta como que isso se resolveu. Esse livro chama Oportunidades Disfarçadas. Ele é um livro do Carlos Domingos. Eu amo esse livro. Toda vez que eu tô meio desanimada, meio descrente da humanidade, eu leio. Porque ele conta histórias muito, muito desafiadoras, assim, né? Então, esse livro é interessante. E tem vários outros que falam sobre cultura organizacional, sobre planejamento. Por exemplo, A Estratégia do Oceano Azul, que é um livro já mais antigo, mas é que também te mostra como que você busca uma inovação para ser base do seu negócio, para você poder se programar e etc. Então, realmente, gestão de pessoas é um gargalo, é difícil, tanto para empresa pequena, para média, para grande. Hoje, tem mais pessoas estudando, tendo oportunidade de estudar, mas ainda muitas pessoas que vão para o mercado de trabalho ainda não estão prontíssimas para executar o trabalho. Então, o que eu digo? Primeiro, no seu negócio, você tem que desenvolver uma cultura do aprendizado, a cultura de ensinar, a cultura de reciclar. Então, é essa paciência que você tem que ter. E se você for uma empresa pequena, dá para fazer. Se você for uma empresa grande, dá para fazer também. Então, tem muito empresário, né, nas minhas consultorias, que no começo falam, mas eu não posso tirar o pessoal da operação para fazer treinamento. Falar, então a gente não vai sair do lugar, né? A gente vai ficar no mesmo lugar. Então, você vai ter que trocar a roda com o carro andando. Você precisa achar uma forma de fazer educação dentro do seu negócio. Claro que quando é uma empresa menor é mais fácil, você consegue pegar um fim de semana, etc. Agora, imagina como você treina 2.000, 2.500 pessoas. É difícil? É difícil, mas é necessário. E aí que a gente também tem que criar multiplicadores dentro da empresa, né? E quando a gente fala de cultura, ela está muito ligada aos valores da empresa, que, na verdade, nascem com base no valor do empreendedor. Né? Então, os valores, a cultura. Você acha importante fazer aquele desenho de
valores, missão e é visão. essencial. Mas não é só para ficar bonito ali no hall da empresa, não, tá? Ele tem que ser vivenciado, ele tem que ser uma coisa que realmente as pessoas elas respirem, né? Eu sempre fico meio intrigada com aquelas empresas que muitas vezes elas põem uma coisa nos valores, mas elas praticam exatamente o contrário. Aí você não tem credibilidade nenhuma. Exatamente. Então, eu acho bastante importante. Isso ajuda na gestão das pessoas. E você tem que estar disposto a desenvolver pessoas, né? E é claro que aquele que investir mais no aprendizado, não só o aprendizado acadêmico, como você mencionou, né, professor? Porque o aprendizado acadêmico, ele nos dá a técnica. Ele nos ensina a técnica. Que é importante, que é importantíssimo. Que é essencial, você né? precisa. Claro. Você está ali estudando uma faculdade de Direito, você precisa saber como diz meu pai, tem que ser um doutor em leis, né? Tem que aprender aquilo que é o coração do que ele está estudando, assim como um médico. Mas tudo que você conseguir agregar na parte adjacente, né? Na parte de gestão, na parte de pessoas, na parte de planejamento, até na parte de conhecimentos gerais, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de raciocínio lógico e conhecimentos gerais. Então, eu fico... Isso até potencializa o trabalho dele, porque, na verdade, porque tem coisas ele vai que dar vazão, né? Tem coisas que aconteceram há 2000 anos atrás e você lê aquela história, você aprende, você fala, poxa, o cara fez isso aqui e deu certo isso aqui não deu. Nossa, naquela época já tinha isso aqui, que ainda hoje tem. É problemático isso aí, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente viajar por outras, beber de fontes diferentes, viajar por outras áreas, para ir compondo um pouquinho mais do nosso conhecimento. Isso vai ajudar, né, a você se relacionar com as pessoas, a você poder se desenvolver como líder, a você ter seu próprio negócio, a você se destacar dentro de uma empresa. Então, eu sempre falo que essa busca por conhecimento é muito importante. E, assim, hoje, eu acho que o mais difícil é você saber selecionar o conhecimento, porque eu lembro, o professor é mais novo que eu, mas na minha época, gente, não tinha Google quando eu fazia colégio, não tinha Google. Era na Barça, a gente tinha que ir lá na biblioteca, né, e ficar pesquisando, lendo, não tinha esse acesso que temos hoje, né? Então, hoje a gente tem acesso a tantos conteúdos que eu acho que o maior desafio agora é selecionar o que é um conteúdo importante, que vai te agregar de maneira a contribuir para a sua formação, para você não gastar seu tempo também à toa, né? E para você saber, aí a outra pergunta que você não fez, mas eu tenho certeza que você faria. Como eu faço isso, né? Como que eu separo o que é importante? Primeira coisa, você tem que saber aonde você quer chegar. É aí que nasce a importância do planejamento. Se você não souber aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E aí, tudo que você ficar lá, às vezes você gasta 1 hora, 2 horas, 3 horas vendo vídeos que não vão te contribuir em nada, né? Então, é muito relevante que você saiba aonde você quer chegar, porque é claro que você vai ter um momento ali que você vai ver vídeos e etc, para se distrair, mas eu acho que também a gente tem que ir agregando, né? Assistindo um podcast aqui do professor, né? Com certeza. Não é? Isso é obrigatório. Eu acho que é importantíssimo. Lendo um livro interessante. Hoje tem aluno que fala, eu também gosto de ouvir o livro. Tem isso aí também, né? Mas eu acho que tem que buscar aí coisas que vão contribuir, corroborar para o seu crescimento. Pois é, eu tô nessa jornada aí, né? Você sabe que eu li um livro muito interessante recentemente, que se chama O Mito do Empreendedor. Eu nem sei se já falei aqui no podcast. O Mito do Empreendedor é fantástico, fantástico, porque ele conta a história, ele conta assim, é como se fosse um desenho do empreendedor, do jovem empreendedor. Legal. Então ele conta a história do começo, a primeira fase, depois quando ele vai se desenvolvendo, as dificuldades que ele vai tendo, e ali é uma espécie de uma consultoria com a pessoa que está em desenvolvimento, no qual ele vai trazendo as ferramentas. E esse livro é fantástico. Então, se eu puder contribuir, você mesmo deu o dedinho aqui nesse podcast, vai ser com esse livro. Eu vou ler, professor. Eu adoro dicas de livros. Uma das minhas distrações é ler. Então, eu gosto muito de ler e essa área eu amo.
Miliana, eu só tenho a agradecer. Infelizmente, nosso tempo é mais limitado, mas eu tenho certeza de aqui que esse papo, nós poderíamos fazer o podcast número 2, número 3, número 4. Vamos fazer aí, professor. Eu queria lhe pedir para você passar para a turma aí como as pessoas lhe acham, suas redes sociais, seus contatos, como é que... Acho que a rede social seria mais fácil. A rede social acho que é mais fácil. Eu mexo, fico mais ligada no Instagram, né? Ali vocês vão me achar Emiliana Tex Teixeira, né? Tex de Teixeira, Faganello. Então, vocês me acham fácil. Com 2 L's. Isso, Faganello com dois L's. Isso. E vai ser um prazer, eu sempre respondo, tá? Eu gosto também de interagir, de responder perguntas, ouvir, né, sugestões, ideias. Então, quem tiver aí vontade de falar com a gente, eu estou à disposição. Tá? Obrigado. Eu ia você, pedir sempre eu peço uma dica no final aqui, mas foram tantas dicas nesse podcast que eu vou ser acusado de estar abusando aqui, não, né? Imagina. Não, eu acho que eu já dei algumas dicas, mas também se vocês não conseguiram anotar alguma coisa, vocês podem me chamar, me perguntar. Eles assistem o podcast de novo. De novo, vou assistir de novo. Isso. Muito bem, obrigada, viu, professor, pelo convite. É sempre um imenso prazer poder falar desse tema e estar aqui na sua presença, que é sempre muito, muito agradável. Obrigado mais uma vez pela sua participação. E você que está assistindo esse podcast aqui, mais uma vez, olha, curta esse podcast, comente se gostou desse nosso bate-papo, que foi fantástico hoje, aqui com a professora Emiliana. E só tenho a desejar que você possa curtir ainda mais os vídeos que sempre estamos fazendo aqui com o podcast, sempre com muito conteúdo. Obrigado por nos acompanhar e desejo que vocês possam aqui sempre estar aprendendo conosco. Um grande abraço e até o próximo podcast.